Hoje é o dia das nossas apresentações do seminário da matéria de Floricultura e Paisagismo. Aqui quem vos fala é o Christian Leonel Brito Carvalho, sou aluno do nono período de Engenharia Agronômica e do IFTM, e eu fiquei responsável pelo cultivo de begônias em vaso. Esse é o meu tema, o professor da matéria é o Ernesto. Então vamos à apresentação. A begônia ela é da ordem das cucurbitales, da família da Begoniaceae e do gênero Begônia. Um pouco sobre a introdução, a begônia foi descoberta e mais conhecida assim no século XVII, pelo Michael Begon, que deu o nome à rosa pelo nome do descobridor, né? Ela foi descoberta no Haiti e aí existe uma estimativa que existam de 1.200 a 1.400 espécies de begônia. Existem cultivares com diversas características, como florescimento contínuo, maior resistência à baia e alta temperatura, inúmeros formatos e cores de flores. Essas aqui são as principais espécies de begônia. E esse em vermelho aqui é uma hibridação, que é a que hoje é mais usada na área de floricultura. Quanto aos híbridos, os cruzamentos originam plantas com flores isoladas de tamanho grande, muito ornamentais, chamado de begônia tuberípida. Na verdade aqui também tinha que estar em itálico, aqui é um erro, tinha que estar em itálico, aqui também é o nome. E esse é o que dá o nome a essa espécie desse híbrido. As begônias tuberosas são encontradas na Ásia, na África e até na Cordilheira dos Andes, de 2 a 4 mil metros de altitude. São flores simples, semidobradas e plenamente dobradas de tamanho grande, parecidas com as carmélias, cravos e rosas. Quanto aos subgrupos, essa é a begônia davice e begônia roseácea, que é outra begônia que não está aqui na foto. Essa aqui da foto é a begônia davice. Emitem hastes ramificadas. Então, ela lança uma haste e ramifica essa haste aqui, sempre ramificando a haste que já tem uma flor, né? Isso é uma característica específica desses dois subgrupos. A begônia boliviensis e a begônia fulgensis, ela representa aquele que emite as hastes cujas folhas saem diretamente do tubérculo. Então, não existe haste aqui, as folhas saem diretamente do tubérculo e não há as hastes como nas outras espécies. Quanto às variedades, aqui eu trouxe algumas variedades. Essa aqui é a variedade non-stop, e aí ela tem essas características, são muito parecida com as outras, são flores muito ornamentais, grandes, de cor marcante. Essa Double Ruffles, essa foto daqui, ela tem algumas pétalas que fazem meio que um bordado. Acho que é um pouco meio que a tradução, isso é um bordado, alguma coisa de uma barra de vestido. Ela tem nas pétalas, as mais externas tem uma dobradura e é uma característica. E essa Memory, essa variedade aqui que produz flores pequenas e nessa coloração de rosa, vermelho e branco. Quanto à propagação, a begônia tuberípida pode ser propagada através dos tubérculos, que erroneamente são chamados de bulbo, pois são tubérculos. Se tem a gema apical presente ali, é um tubérculo, que devem ser retirados do solo quando as folhas iniciarem o processo de senescência, que é a queda de folhas, né? É necessário conservar as túberas ou os tubérculos em local fresco e limpo até o momento do plantio. Esses tubérculos podem ser cortados em 2, 3 ou 4, a depender de quantas gemas que estão localizadas ali naquele tubérculo, quantas gemas estão e quantas vão conseguir propagar em novas plantas, né? Cada parte cortada deve possuir uma gema que brotará originando uma nova planta. O plantio é feito em vasos individualizados. Quanto ao manejo, os tubérculos formados no outono, assim que colhidos, eles vão ser armazenados e resfriados a 13 graus até na primavera.
quando na primavera vão poder ser plantados em vasos individuais preenchidos com turfa, né, que é o substrato ali daquele vaso. Os vasos devem receber uma boa luminosidade e também deve-se fornecer água aos poucos após a brotação, de forma moderada. Quanto ao cultivo em vaso, é necessária a colocação de tutores para assegurar a estrutura e firmeza do vaso e depois posterior da planta também, né? Deixar um espaço mínimo de 10 centímetros entre divisória do carrinho e a ponta da flor para evitar danos mecânicos às plantas. A planta será avaliada sem a embalagem e os produtos com classificação B não serão comercializados e serão devolvidos para o fornecedor. A gente vai falar sobre classificação daqui a pouco. Quanto ao critério de classificação, a classificação é separar os produtos em lotes homogêneos que tenham um padrão homogêneo para depois se fazer a venda, né? É necessário que se padronize os lotes, porque os compradores querem lotes padronizados. O padrão ele é determinado pela uniformidade do lote e um lote padronizado ele tem 90% de uniformidade quanto à altura da planta. E quantidade de flores por vaso, quantidade de flores abertas, a gente vai falar sobre isso. Quanto à altura da planta, ela é determinada pelo tamanho da planta desde a borda do vaso até a média final das hastes florais, que é o intervalo médio entre a primeira e a última flor. De acordo com o tamanho do vaso, o produto classificado deve apresentar a seguinte classificação de acordo com a época do ano. Essa aqui é a tabela de classificação. Ela tem esses dois subgrupos, que é o pote de 11 centímetros e o pote de 15 centímetros. E aí eles vão ser classificados em A1 ou A2. Se ele não se enquadrar nem A1 nem A2, ele vai ser enquadrado como B e esse produto vai voltar à fazenda. Esse produto não vai ser comercializado. E aqui a altura mínima para o inverno. Então, para ser classificado como A1, ele tem que ter uma altura mínima de 10 centímetros. E aí, se ele não tiver 10, ele tem que ter uma altura mínima de 8 para ser enquadrado como A2, isso no pote de 11. Quanto ao pote de 15, para ele ser enquadrado como A1 é 18 centímetros e como A2, 15 centímetros. Isso é a altura mínima. Se ele tem menos que 15, ele volta para a fazenda. Se ele tem menos que 8, volta para a fazenda. E aí, essa altura de planta mínima no verão, para o pote A11, o pote 11, na verdade, para ser classificado como A1 é 15, A2 é 10. Pote de 15, agora, A1 22, A2 18. E a altura máxima das plantas aqui, que é a altura máxima que ela tem que ter para não causar dano mecânico, né? O vaso de begônia deve apresentar suas mudas bem distribuídas para que haja uma formação compacta tanto para folhas como para as flores, sem falhas, de formato redondo com as flores no mesmo nível. Esse é um padrão bom de um vaso de begônias, né? E aqui as classificações que a gente já falou, A1, A2 ou B. E aqui é uma classificação quanto à quantidade de flores no vaso, né? Aqui os tamanhos, que a gente já falou também, o tamanho de 11 centímetros, A1, A2, 15 centímetros. Ele tem que ter mínimo de 7 flores em ponto de abertura, o A2, 5 flores. E quanto ao pote de 15 centímetros, é uma metodologia diferente, que você tem que ter no mínimo 70% da área do vaso com flores e 50% dessas em ponto de abertura. Já para A2, é um mínimo de 50% da área do vaso com flores e 50% dessas flores em ponto de abertura, né? Aqui eu trouxe alguns modelos de plantas que foram classificadas como A1, né? São as melhores. E elas sempre meio que obedecem esse padrão. Aqui a gente percebe a diferença. Essa já é o vaso de 11, esse é vaso de 11. E essas maiores já são vaso de 15, né? E a gente percebe aquelas características que a gente viu. É uma formação densa, com as flores na mesma altura. Aqui, plantas com a formação A2, que já são plantas com a estatura menor, com a menor quantidade de flores e flores em ponto de abertura, com uma menor uma padronização menor, né?
e tem mais falhas, essa é como é classificado como A2, então é a... Vou tomar uma água aqui rapidinho. Vamos lá. E aqui são as plantas com formação B, que é o produto que vai ser devolvido. São produtos que têm uma quantidade muito grande de falhas ou tem algum problema fitossanitário. A gente vai falar sobre problema fitossanitário agora. Aqui, quanto aos pontos de abertura, né, das plantas, aqui os vasos de 15, aqui os vasos de 11. Aquele metodologia, né, de 70% e 50% de área coberta e abertura, né? E aqui para A2, para a gente ver. A2 sempre ele obedece que ele é sempre mais desigual e tem uma quantidade menor de flores. A categoria caracteriza a qualidade, ele estabelece tolerâncias, né, diferentes para os defeitos graves e leves. Os defeitos graves e leves que vão classificar alguns lotes como B, que pode ser por problemas fitossanitários ou por insetos e pragas. Todas as avaliações devem ser feitas antes do produto ser embalado, e também pode ocorrer durante o processo de comercialização. E existe o estabelecimento de tolerância aos defeitos graves, que poderá se desenvolver durante o transporte ou depois que o produto já estiver nas mãos do cliente. Quando você encontra esses erros graves que classificam o lote como B, ele pode ser até quando já tiver o cliente com o produto nas mãos. Aqui é os danos quanto às doenças, né, as que mais incidem nas begônias, a antracnose e a botrite, e a tolerância, né, dela aqui. E também aqui também traz o ataque de pragas, né, mosca branca e ácaro. E também esses de pragas e doenças são defeitos graves. E quanto à fitotoxidez, resíduo químico, planta sem sustentação e dano mecânico são defeitos leves. Os defeitos graves são aqueles que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade do produto, podendo aumentar a intensidade com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização. O danos pode ser de diferentes características causado pela infecção de agentes patogênicos, como o apodrecimento no tecido da flor ou da folha. Aqui eu trouxe duas imagens, que é o exemplo. Essa daqui é a botrite, que é a podridão, né, que ataca os talos e as flores e causa uma podridão. E aqui é o ataque da antracnose nas folhas, ele causa essa mancha, né. Aqui eu trouxe os danos de pragas, né, que aqui é o dano da infestação de ácaros. Eles estão localizados na parte de baixo, né, da folha, na parte. E aqui são os danos que eles causam, né, sugando a seiva da planta e causando essa podridão, essa necrose aqui na folha. E é isso que eu tinha apresentado para vocês. Agradeço pela atenção e obrigado.